Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na situação de Guamaré, lá no Rio Grande do Norte. É um cenário, assim, bem intrigante. Temos aqui conosco uma série de materiais, sabe? Análises políticas recentes, dados econômicos sobre a arrecadação e também um relato bem forte de um morador local. Ele usa o pseudônimo O Cidadão, porque, bem, parece que há um receio de retaliação por lá. E a nossa ideia aqui é tentar desemaranhar essa dinâmica complexa de Guamaré. Como que pode, né? Um município com receita bilionária vinda principalmente do petróleo e ao mesmo tempo ter relatos de tanta carência em coisas básicas tipo infraestrutura, serviços. É um paradoxo, né? Exato. Vamos dar uma olhada na estrutura política, que as fontes descrevem como uma oligarquia, e tentar entender o impacto disso na vida real das pessoas. Preparados para essa exploração? O ponto de partida é justamente esse contraste, que parece quase inacreditável. Guamaré está lá, entre os municípios mais ricos do estado, talvez até do Brasil, se a gente olhar a receita por habitante, tudo por causa dos royalties do petróleo. Muito dinheiro envolvido. Só que aí, as informações que a gente tem pintam um quadro bem diferente. Ruas esburacadas, problema de saneamento, serviços essenciais que deixam a desejar, e tudo indica que tem a ver com disputas políticas antigas, estruturas de poder que já estão lá há muito tempo. Bom, antes da gente mergulhar nos números e na política, vamos só contextualizar Guamaré rapidinho. Onde fica um pouco da história? Boa. Geograficamente está ali entre dois rios, o Aratuá e o Miaçaba, daí o nome, né? Água e maré. Originalmente, a economia era bem diferente. Pesca, sal, artesanato, depois veio a aquicultura. Sim, atividades ligadas à localização mesmo. Isso. Virou município em 1962 e a população, segundo o último censo de 2022, era pequena, pouco mais de 15 mil habitantes. Quer dizer, uma cidade pequena, mas com uma virada econômica bem particular. Exatamente. E essa particularidade toda vem, claro, da descoberta de petróleo. O grande marco foi a instalação do Polo Industrial de Guamaré, que hoje inclui a refinaria Potiguar Clara Camarão, operada pela 3R Petroleum. E não é uma instalação qualquer, né? De jeito nenhum. É uma estrutura com capacidade para processar quase 40 mil barris de petróleo por dia. É bastante coisa. Ela produz diesel, nafta, querosene de aviação, gasolina, produtos essenciais. Essa refinaria mudou completamente o perfil econômico e, claro, fiscal de Guamaré. E além do petróleo e gás, que são, assim, claramente o motor principal, as fontes também falam de outras atividades, certo? Sim, falam. Embora o petróleo domine completamente o cenário das receitas, Guamaré também tem energia eólica, que é um setor que está crescendo muito no Nordeste, né? Certo. E ainda mantém a indústria salineira tradicional, que tem raízes históricas lá. E tem também a carcinocultura, a criação de camarão. Então, existe uma certa diversificação, sim, mas, olha, a escala da receita do petróleo acaba ofuscando todo o resto. É o dinheiro do petróleo que define essa situação financeira tão extraordinária do município. E quando a gente fala extraordinária, os números são, de fato, impressionantes. As fontes mostram que só nos últimos 7 anos, a Prefeitura de Guamaré administrou mais de 1,4 bilhão. É muito dinheiro para um município desse tamanho. É gigantesco. E não para de crescer. Só em 2024 parece que a arrecadação chegou a 210 milhões. Isso é quase o dobro do que eles tinham previsto no orçamento inicial. Dobro? Nossa. Pois é, e a previsão para 2025 já fala em 240 milhões. Isso dá uma média de entrada de dinheiro nos cofres da prefeitura todo mês entre 20 e 28 milhões de reais. Olha, muitos municípios bem maiores nem sonham com um orçamento desses. É aqui que a coisa fica realmente intrigante, né? Com tanto dinheiro entrando, todo mês, todo ano, como que se explica que problemas tão básicos continuam afetando a vida das pessoas? O que é fascinante aqui é justamente essa desconexão gritante. De um lado você tem os cofres cheios, né, por causa dos royalties. Do outro você tem os relatos das fontes, incluindo o do cidadão, que pintam uma realidade bem diferente. Que tipo de relato? Falam de ruas em péssimo estado, cheias de buraco, que dificulta ir e vir. O saneamento básico é apontado como muito deficiente em várias áreas. Tem relato de esgoto a céu aberto, muita gente dependendo de fossa improvisada. Isso é um risco sério para a saúde pública, né? Com certeza. E nos serviços essenciais,
Saúde e educação? As queixas seguem a mesma linha. Nas unidades de saúde, as fontes falam que falta remédio básico com frequência, sabe? Aqueles do dia a dia que a população mais precisa. E tem também relato de atraso no pagamento de profissionais. Médicos, enfermeiros, até professores da rede municipal. Imagina o impacto disso na motivação, na qualidade do serviço. Claro, desestimula totalmente. Exato. E nas escolas, a descrição é de falta de infraestrutura adequada, o que prejudica o aprendizado. É um contraste que, olha, levanta perguntas muito sérias sobre como esse dinheiro todo está sendo gerenciado e quais são as prioridades de verdade da prefeitura. E essas perguntas sobre gestão, sobre prioridades, levam a gente direto para o coração da política de Guamaré. As análises que a gente tem aqui descrevem um cenário político que eles caracterizam como Oligárquico. Oligárquico. Ou seja, um grupo pequeno de famílias ou pessoas conectadas que ficariam se revezando ou disputando o poder há muito tempo. Exato. As fontes identificam algumas figuras como centrais nessas disputas pelo controle da prefeitura nas últimas décadas. Nomes que aparecem sempre são Hélio Willame Miranda da Fonseca, o Hélio de Mundinho. Certo. O irmão dele, Eudes de Miranda, o Arthur Henrique da Fonseca Teixeira, que é o Arthur Teixeira, a família do ex-prefeito João Pedro Filho, Auricênio dos Santos Teixeira, Mozaniel de Melo Rodrigues. São os nomes que circulam como protagonistas nesse jogo político. E é importante a gente lembrar, né, que um dos relatos mais detalhados que a gente está usando aqui é do cidadão que fez questão de ficar anônimo. Sim, e o motivo que ele dá é medo de represália política. Isso por si só já diz muito sobre o clima que as fontes descrevem, né? Sem dúvida. E se a gente olha a cronologia política mais recente, segundo essas fontes, a gente vê alguns padrões. Teve o João Pedro Filho, do antigo PMDB, um partido grande, de centro. Ele governou por 3 mandatos, lá de 88 a 2003. Bastante tempo. Sim. O período dele teve algumas polêmicas com convênios, o filho dele tentou continuar na oposição, mas parece que não teve muito sucesso eleitoral. E depois dele? Depois veio Auricélio dos Santos Teixeira, do PTB, mandato de 2009 a 2012. Ele é descrito nas fontes como alguém que deu continuidade à gestão anterior, sabe? Manteve a estrutura de poder que já existia. Aí, a partir de 2013, quem assume é o Hélio Willame Miranda, na época pelo PSDB, que é um partido de centro-direita. Ele foi reeleito em 2016, mas acabou sendo afastado. Teve uma decisão judicial que entendeu que ele estava tentando um 3º mandato seguido, contando um mandato anterior como vice, e a lei não permite. Ah, entendi. A questão do 3º mandato. Isso. E o Hélio é descrito como uma figura que consolidou bem uma estrutura de controle político durante os mandatos dele. Bem forte mesmo. Mas parece que teve uma interrupção nesse padrão, né? O nome do Adriano Diógenes aparece como uma exceção. Sim, o Adriano Diógenes do MDB, que é o sucessor do PMDB, ele é apontado como um ponto fora da curva. Ele foi eleito em 2018, mas já tinha atuado antes na administração como interventor judicial na saúde. Ah, já tinha uma experiência ali. Exato, e as fontes descrevem ele como um gestor mais técnico. Parece que durante o mandato ele deu uma reorganizada na saúde, que era muito criticada, fez umas obras que apareceram mais, tipo melhorias em postos, de escolas, centros de convivência, e isso parece que deu popularidade para ele. Mas ele não continuou por quê? Então, o relato sugere que ele acabou batendo de frente com os grupos políticos tradicionais quando tentou expor algumas supostas irregularidades na máquina pública, e aí rompeu com eles. Entendi. E depois que ele saiu? Depois do Adriano, quem venceu uma eleição suplementar em 2021 foi o Arthur Teixeira, do PSB, que é um partido de centro-esquerda. E ele é cunhado do Hélio Willame. As fontes que a gente analisou são bem críticas a ele. Descrevem como se ele fosse um preposto do Hélio, basicamente mantendo o controle do mesmo grupo político. Então uma continuidade do grupo anterior, na visão das fontes. Isso. E esse período depois do Adriano é associado nos relatos a um retrocesso nos serviços. Falam até em sucateamento do que tinha sido melhorado antes. Então, se a gente junta tudo isso, o que as fontes mostram é um padrão.
sabe? Poder concentrado em poucos grupos, alguns momentos de instabilidade, mas uma influência muito persistente desses grupos na prefeitura, mesmo quando muda o prefeito. E a eleição de 2024 é dada como exemplo dessa dinâmica complicada. Como é que foi isso? Olha, em 2024, segundo as análises, tinha 3 candidatos principais. O Mazaniel de Mello Rodrigues, que é visto como um herdeiro político do grupo do João Pedro Filho. Certo, a oposição histórica. Isso. Tinha o próprio Hélio Wilhelm, representando o grupo Miranda, e o Adriano Diógenes tentando voltar. Aí, uma das análises sugere que o grupo do Hélio usou uma estratégia de dividir para conquistar. Como assim? A candidata a vice na chapa do Hélio era a irmã do Mozaniel. Irmã? Nossa, que curioso. Pois é, e a leitura que fazem é que isso ajudou a fragmentar os votos da oposição. Dizem que se o Mozaniel e o Adriano tivessem se unido, talvez tivessem conseguido superar o Hélio nos votos. Uma das fontes até lamenta o que chama de falta de organização política racional da oposição naquela eleição específica. Entendido esse xadrez eleitoral. Mas assim, além da eleição, como é que essa estrutura de poder, que chamam de oligárquica, se mantém no dia a dia? Quais são os mecanismos de controle que as fontes apontam? As fontes descrevem vários mecanismos que supostamente sustentam esse poder. Um dos mais mencionados é o uso da máquina pública. Falam abertamente que as contratações e demissões não seguem critério técnico, mas sim político. Ah, o famoso QI, né? Quem indica. Exato. O emprego público, numa cidade onde talvez não tenha tanta opção de trabalho formal fora da prefeitura ou do setor de petróleo, acaba virando uma moeda de troca eleitoral. Descrevem um clientelismo sofisticado que cria uma rede de dependência econômica mesmo. E essa dependência deve gerar o quê? Medo. Exatamente, gera medo. Medo de perder o emprego, sabe? O sustento da família, se a pessoa se posicionar contra o grupo que está no poder ou apoiar a oposição, aí já viu. Isso cria um ciclo muito ruim de conformismo, de silêncio. E além desse controle pelo emprego, que outros mecanismos eles mencionam? Outro ponto muito crítico que levantam é a instrumentalização da Câmara Municipal, o Legislativo, com a presidência ocupada pelo Eudes Miranda, que é irmão do Hélio Wilhelm, segundo as fontes. Irmão do ex-prefeito. Isso. E com a maioria dos vereadores alinhada com a prefeitura, a capacidade de fiscalizar o que o prefeito faz fica muito comprometida. Aquele sistema de freios e contrapesos, que é essencial para a democracia funcionar e para o dinheiro público ser bem usado, parece enfraquecido ali. A função de fiscalizar do legislativo ficaria, assim, minimizada. E tem também uma coisa sobre comunicação, né? Mídia. Sim, falam de um suposto gabinete paralelo de mídia. A descrição é que teriam servidores públicos e simpatizantes do governo atuando direto nas redes sociais, na imprensa local. Para fazer o que exatamente? Para defender a gestão, tentar encobrir ou minimizar as falhas e, principalmente, atacar quem discorda, os opositores políticos. Se isso acontece mesmo como descrito, cria uma barreira para a informação isenta, né? Distorce o debate público, fica difícil para o cidadão comum formar opinião com base em fatos diversos. Nossa, juntando tudo isso, dependência econômica, o legislativo talvez não tão independente, pressão na mídia, o impacto na sociedade local deve ser bem profundo, né? O impacto social e psicológico que descrevem é pesado. O relato do cidadão, por exemplo, ele bate muito na tecla de um clima geral de medo. Medo de represália, a tal cassação política. Cassação política, termo forte. É forte. Quem ousa discordar ou criticar abertamente poderia sofrer consequências. Perder emprego, outras formas de perseguição. Isso leva muita gente a um estado de resignação, sabe? De não acreditar mais nas instituições. As pessoas podem se sentir intimidadas, inseguras para exercer seus direitos de cidadão, como falar o que pensa, se organizar politicamente. A confiança nas instituições locais fica muito abalada. E essa tensão política toda, ela pode escalar, ir além do debate. Infelizmente, parece que sim. As fontes mencionam um incidente específico, uma agressão física que o próprio Hélio Wilhelm sofreu num evento público, lá no distrito de Baixa do Meio. Agressão física?
Sério? Sim. E olha, é fundamental dizer que qualquer violência é inaceitável, claro. Mas a fonte que relata isso contextualiza o ato. Diz que poderia ser uma consequência da pressão política, opressão e desespero acumulados. Menciona que a pessoa que agrediu já teria sido alvo dessa cassação política antes. E para ilustrar a retórica de poderia contribuir para esse clima tenso, citam uma frase que atribuem ao Hélio num comício antigo, algo como "vamos massacrar quem for contra nós". Nossa. Esse tipo de discurso inflamado vindo de lideranças obviamente cria um ambiente político tóxico, perigoso, o diálogo some, fica só hostilidade. Isso me levanta uma questão bem importante sobre a responsabilidade de quem lidera em manter um ambiente cívico minimamente saudável, né? Bom, diante desse quadro todo, que é complexo e bem preocupante, como descrito nas fontes, o relato do cidadão não fica só na denúncia, né? Ele também aponta caminhos, possíveis soluções. Quais são as propostas que ele apresenta? Sim, o texto do cidadão é quase um chamado à ação, um manifesto por mudanças em Guamaré. Ele defende, primeiro, que a oposição política precisa se unir de forma organizada, estratégica, superar aquelas divisões que, como a gente viu, podem ter sido exploradas antes. Certo. União da oposição. Que mais? Ele propõe também transparência total na gestão do dinheiro público, especialmente dos royalties. Que cada centavo seja rastreável, que a aplicação seja justificada publicamente, chega de caixa preta. Transparência e união política. Algo mais? Sim, ele pede auditorias independentes e bem rigorosas nas contas da prefeitura, para verificar se os gastos estão corretos, se não tem desvio ou má gestão. Defende também que se retomem e fortaleçam as políticas públicas que funcionam, principalmente naquelas áreas críticas: saúde, educação, saneamento básico. E sobre o clientelismo, as contratações? Ponto fundamental para ele: exigir concurso público justo, transparente para preencher os cargos na prefeitura. Seria a forma de combater as nomeações só por critério político, acabar com essa coisa do clientelismo. O objetivo final é desmontar essa estrutura de dependência, de troca de favor. Parece um conjunto bem robusto de propostas, né? Elas refletem um chamado maior para que as pessoas participem mais. Totalmente. As propostas do cidadão e as análises no geral reforçam muito esse apelo à ação cívica. Incentivam que as pessoas se organizem em frentes cidadãs, grupos da sociedade civil, para monitorar a gestão, cobrar informação, cobrar resultado. Tipo controle social mesmo. Exato. Estimula que se apoiem os mecanismos que já existem para isso, como os conselhos municipais de saúde, de educação, e até criar observatórios sociais independentes. E, claro, encoraja que as pessoas usem canais seguros para denunciar irregularidades. A mensagem por trás é clara: a mudança em Guamaré, segundo essas fontes, não vai vir só na eleição. Vai depender muito dessa união racional da oposição e principalmente da coragem coletiva da população para exigir seus direitos, fiscalizar o poder e tentar romper com esse ciclo que descrevem de controle e resignação. Então, chegando ao final dessa nossa exploração aqui dos materiais sobre Guamaré, o que fica mais forte é essa tensão central, quase esquizofrênica, né? De um lado, uma riqueza financeira absurda, vinda de recurso natural, do outro, relatos e mais relatos de condições de vida precárias para parte da população e uma estrutura de poder político que as fontes descrevem como muito concentrada, oligárquica e que usaria mecanismos de controle para se manter lá. Exato. É uma teia bem complexa, com muitos fios se cruzando. Tem a base econômica super dependente do petróleo, que ao mesmo tempo que traz muito dinheiro, pode também facilitar essa concentração de poder, tanto econômico quanto político. Tem as dinastias ou grupos políticos que, segundo as fontes, dominam o cenário há décadas. Tem os supostos mecanismos para manter esse poder, o clientelismo pelo emprego, a possível neutralização do legislativo, talvez até manipulação da informação pela mídia. E as consequências disso tudo? E as consequências, instabilidade política aqui e ali, mas principalmente um impacto social muito fundo, que envolve medo, descrença, mas também, por outro lado, focos de resistência e um desejo de mudança que está ali, latente, como a gente viu nas propostas discutidas. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão inspirada por esses relatos que falam tanto da necessidade de união, de coragem cívica, para desafiar essas estruturas que parecem tão sólidas. Fica a pergunta no ar:
Como é possível que tanta riqueza vinda de recursos naturais, que deveria ser uma bênção, possa coexistir em certos lugares com tanta fragilidade democrática e social? Será que a gente pode traçar paralelos entre o que descrevem em Guamaré e outras realidades, talvez em outras regiões ricas em recursos, aqui no Brasil ou fora? E, pensando mais amplamente, quais são os desafios universais que a cidadania ativa enfrenta quando tenta fiscalizar e reformar estruturas de poder muito antigas e enraizadas, ainda mais quando tem muita, mas muita riqueza envolvida? Uma questão complexa para a gente continuar pensando.